Bom dia, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Vamos para o nosso primeiro Lições de Vida, hoje com Tomé. Em João 20, do 25 em diante, diz assim: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E, 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulos, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. É melhor duvidar em voz alta do que desacreditar em silêncio. Em João, do 20, do 25 ao 29, nós vemos isso. Jesus não foi severo com Tomé por causa de suas dúvidas. Apesar de seu ceticismo, Tomé ainda foi leal aos seus irmãos crentes e ao Senhor Jesus. Algumas pessoas precisam duvidar antes de crer. Se a dúvida levar a perguntas e estas levarem a respostas aceitáveis, então a dúvida fez um bom trabalho. Mas, quando esta constitui-se em teimosia e se torna um estilo de vida, a dúvida prejudica a fé. Uma pergunta para você: qual sua dúvida hoje com relação a que Jesus conquistou na cruz por e para você? Se ainda há dúvida, não pare por aí. Permita que sua dúvida aprofunde a sua fé à medida que você continua a buscar a resposta. As dúvidas frequentemente querem fazer parte das nossas vidas, mas hoje vou te dar uma dica fundamental para lidar com a dúvida. As dúvidas silenciosas raramente encontram resposta. Não esqueça. As dúvidas silenciosas raramente encontram respostas. Estamos diante ou em grande exemplo disso. Tomé, frequentemente lembrado como aquele que duvidou da ressurreição de Cristo, merece ser respeitado por sua fé. Suas dúvidas tinham um propósito. Ele queria conhecer a verdade. Tomé não idolatrava os seus questionamentos. O que quer dizer questionamentos idolatrados? Simplesmente são dúvidas que convivemos com ela na nossa vida diária. Dúvidas que nos impedem muitas vezes de avançar no propósito de Deus na nossa vida. Tomé alegremente cria quando tinha razões para fazê-lo. Se algo atrapalhava sua crença, ele expunha suas dúvidas completamente, por isso obtinha as respostas de que necessitava. A dúvida era somente uma maneira de reagir a determinadas situações de que necessitava, e não o modo de vida de Tomé. Aprendemos com Tomé que podemos ter algumas dúvidas sem vivermos uma vida duvidosa. Tomé tinha um caráter consciente. Tomé esforçou-se para ser fiel ao que conhecia, apesar do que sentia. Tomé não hesitou em seguir a Jesus quando ele disse em João 11,16: Vamos nós também para morrermos com ele. A dúvida nos encoraja a pensar novamente sobre determinado assunto. Seu propósito é exercitar a mente e não mudar toda uma concepção de vida. A dúvida pode ser usada para propor uma pergunta, alcançar uma resposta e ajudar em uma decisão, mas jamais pode ser uma condição permanente. A dúvida pode auxiliar no crescimento, como exemplo de Tomé, e na regressão, como exemplo de Ananias e Safira.
Diante disso, temos duas formas: avançar ou regredir. Quando você tiver dúvida, lembre-se de Tomé e sinta-se encorajado a prosseguir. Ele não ficou com dúvida, mas permitiu que Jesus o conduzisse à fé. Aqui nessa frase está a revelação de tudo que vimos hoje. Permitir que Jesus o conduza em sua dúvida. Na Bíblia encontramos a resposta para toda e qualquer dúvida. Não permita que a dúvida seja uma condição permanente em sua vida. Avance, decida pela fé. Não fique em silêncio. Há sempre alguém com quem possa partilhar suas dúvidas. Lembre-se, as dúvidas silenciosas raramente encontram resposta. E as lições que nós temos para hoje é: Jesus não rejeita as dúvidas honestas ligadas à fé. Depois ele disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E termino com: bem-aventurados que não viram, mas creram. Temos todas as provas de que precisamos na Bíblia. Pois uma aparição física não pode fazê-lo Jesus mais real do que ele é. Jesus é real na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.